Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia, tudo. Então, tá bom. Então, pessoal, hoje estamos com o Pedro, que estará representando os alunos do oitavo ano, tanto o oitavo A quanto o oitavo B, nas experiências do saber de laboratório. Tá nervoso, Pedro? No, Não, precisa ficar muito. nervoso, não. É super tranquilo, você vai ver. Então, eu vou partilhar com você agora a tela e eu vou explicar as regrinhas desta nossa experiência do saber. Então, a experiência do saber é uma. Só voltando. Está correspondente, então, às disciplinas de laboratório para os alunos do Colégio Unifor. Então, vai acontecer um desafio, né? Com todos os alunos, no caso, na medida do possível, e vamos ver quem se sairá melhor. Então, vai ser conduzido por mim, e o objetivo para você é o público-alvo dos alunos do oitavo ano. O assunto, então, serão os mecanismos respiratórios, tanto os mecanismos respiratórios quanto o sistema respiratório geral. E essa aula está na aula 10 da apostila de laboratório de vocês. Então vamos lá para a descrição do jogo. Será um jogo com perguntas e respostas. Ao todo serão 10 perguntas, sendo dividido em 4 etapas, 4 rodadas. Dessas 4 rodadas, então, na primeira serão 3 perguntas, na segunda 2 perguntas, na terceira 4 perguntas e a última rodada apenas uma pergunta. A cada rodada vai mudando a dinâmica do jogo. Diante disso, então, se você acertar, você ganha pontos, e se você errar, você perde pontos. Cada rodada tem uma pontuação que eu vou explicar agora para você. Então, eu vou explicar a primeira rodada. A primeira rodada, ela tem o nome de inércia. Eu sei que vocês no oitavo ano já estão estudando física, né? Então, já sabem a definição da inércia. Então, por que inércia? Nós vamos sair da inércia agora. Vamos dar o pontapé inicial na primeira rodada. E serão 3 perguntas nesta rodada. E uma das perguntas terão 3 alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C. E é apenas uma alternativa correta para cada uma das perguntas. Você, nessa etapa, você tem tempo livre para poder responder. Porém, você não tem opção de consultar e nem pedir ajuda nesta rodada. Se você acertar, você ganha 30 pontos a cada pergunta certa. Se você errar, perde 10 pontos em cada uma das alternativas, cada pergunta que você errar nesta rodada. Aí, na segunda rodada, chama-se no escuro. Nessa etapa, nessa rodada, então, é totalmente no chute. Não depende do seu conhecimento para ela. Por quê? São 2 perguntas, com 2 alternativas para cada pergunta. Porém, as alternativas elas aparecem antes da pergunta. Com isso, então, você vai chutar. Vai colocar lá para você, alternativa A, alguma coisa, alternativa B, alguma coisa. Você vai dizer, eu quero A? Então não vai depender do seu conhecimento ou não. Essa aqui é justamente para tentar fazer você perder algum pontinho. Diante disso, você tem tempo livre também para responder, mas você não tem resposta nenhuma, você pode falar qualquer uma que não tem nada a ver. Se você acertar, você ganha 20 pontos, e se você errar, você perde 10 pontos nessa. A terceira rodada chama-se sinapse, que é a conexão lá dos neurônios. São 4 perguntas. Nesta rodada, as perguntas são um pouco mais difíceis do que na primeira rodada, que exige um pouquinho do conhecimento. São 4 perguntas com 4 alternativas, A, B, C e D. Apenas uma alternativa é a alternativa correta. Aí, você tem a opção de pedir ajuda. Só que você tem um tempo de 2 minutos para poder responder. E quais ajudas que você pode pedir nesta rodada? Você pode pedir ou para eliminar uma alternativa. Você, André, eu quero que elimine uma alternativa. Então, eu vou eliminar a alternativa A. Ou você pode pedir para eliminar 2 alternativas, que é o meio a meio. Ou você tem a opção de fazer uma pesquisa por 2 minutos. Pode perguntar quem você quiser, pode ser pela internet, pode consultar seu material, tanto faz. Então, das 4 perguntas, só uma pergunta que você não vai possuir ajuda. As outras 3, você pode requerer alguma ajuda. E não é obrigatório você querer pedir ajuda. Vai depender de você. Lembrando também que essa rodada
as perguntas não estão dentro daquela aula 10, é de conhecimento geral. Então, se você errar, tranquilo, normal, não precisa se pressionar quanto a isso. Algumas perguntas são mais difíceis. Quantos pontos que vale cada pergunta? 30 pontos se você acertar, e se você errar, você perde 10 pontos. Quarta e última rodada recebe o nome de Córtex. Aí é uma pergunta apenas, porém é uma pergunta aberta, não tem alternativa. Você tem 1 minuto para poder responder, sem consulta, mas você pode pedir uma dica para auxiliar na sua resposta. Se você acertar, 50 pontos. Se você errar, você perde 20 pontos. Se você não responder, coloca como ponto negativo e você perde 20 pontos nessa então. Ok? Pronto para começar? Mais ou menos. Você tem quantos anos? 13. 13 anos, já estuda no colégio a vida toda? Aham. Que isso, hein? Então vamos lá. Primeira rodada da pergunta. Podemos começar? Pode. Então vamos começar. Primeira pergunta. Qual órgão não faz parte do sistema respiratório? Qual órgão não faz parte do sistema respiratório? Alternativa A, cavidades nasais. Alternativa B, intestino delgado. Alternativa C, pulmão. É só 3? Só 3 nessa. Intestino delgado. Intestino delgado? Tá certo dessa resposta? Aham. Pode perguntar? Pode. Certa resposta para essa. Então, já começamos com o acerto de 30 pontos. Então, 30 pontos já está garantido nessa primeira rodada. Vamos para a segunda pergunta? Aham. Então, vamos lá. Pergunta 2. Qual a função do nariz? Então, qual a função do nariz? Filtrar o ar inalado? B. Absorver o ar clorídrico? C. Produzir enzimas aéreas? É a alternativa A. Filtrar o ar inalado? Aham. Pode perguntar? Pode. Certa resposta para esta também. Então, mais 30 pontos para o Pedro. Por enquanto tá fácil, né, Pedro? Por enquanto tá fácil. Então, vamos para a pergunta 3. A última pergunta desta primeira rodada. Em relação ao sistema respiratório, o que é considerado inspiração? Em relação ao sistema respiratório, o que é considerado inspiração? Letra A, é a saída de ar dos pulmões. Letra B, é a entrada de ar nos pulmões. Alternativa C, pessoa apaixonada que escreve poemas e músicas. Alternativa B. B, é a entrada de ar nos pulmões? Aham. Pode perguntar? Pode. Certinho, alternativa B, 30 pontos. Então, encerramos esta rodada com 90 pontos. Você acertou, então, as 3 perguntas da primeira rodada. Vamos partir para a segunda rodada, no escuro. Preparado para ela? Então, Pedro, nesse período de pandemia, o que você está sentindo mais falta? Uai, de sair. Tô cansada de ficar em casa. Está cansado de Ficar ficar em casa dos já? meus colegas. É triste, né? Muito complicado, realmente. É o que está sentindo. Eu também estou sentindo muita falta disso, de ir para a escola, ver os alunos. Esses dias agora eu fiz a gravação da aula lá no laboratório, lá no Unifor. Que tristeza ver aquele prédio imenso, vazio, muito estranho. Mas acredito que em breve voltaremos aos nossos convívios, né? Vamos lá então para a segunda rodada. Então, nesta segunda rodada, virá então primeiro as 2 alternativas para que depois venha a pergunta. Então, você vai chutar.
Então agora vai ser na sorte. Vamos lá, então, vamos ver se você tem sorte ou não, hein? Pergunta 1, as alternativas são balão de dentro, balão de fora. Qual que você Ah, escolhe? André. Uai. Balão de fora, B. Balão de fora, B. Então vamos ver a pergunta e vamos ver. Você mesmo vai saber se você errou ou se você acertou. Só que aí depois não vai ter como mudar. Então você optou pela B. A pergunta é a seguinte: quando é feito o experimento denominado pulmão de sucata, os pulmões são representados por qual material e sua localização? Você acha que você errou ou acertou? Errei. Também acho que você errou. Olha lá, ó. Balão de dentro, que seria, então, menos 10 aqui. Mas vamos lá para a próxima? Tô vendo que você não está com muita sorte, não. Você tem mais conhecimento que sorte, hein? Isso é bom, né? Uai. Vamos lá para a pergunta 2. E as alternativas são laringe e diafragma. Qual que você escolhe? Diafragma. Laringe ou diafragma? Diafragma. Diafragma. Então vamos lá na alternativa A. Pergunta é: além do nariz, da faringe e da traqueia, o canudo do experimento do pulmão de sucata representa qual outro órgão do sistema respiratório? Seria o quê, Pedro? Faringe. Laringe. Tô achando que você tem muita sorte no amor, porque no jogo não tá legal, não. Sua sorte não tá muito boa, não. Então aqui você perde Pois é. 20 pontos nesta rodada. Então, por enquanto, você está com 70 pontos nas duas rodadas. Vamos partir para a terceira rodada? Vamos. Então, vamos lá. Ô Pedro, nós estamos passando então agora por um período, como nós comentamos, de pandemia, né? Se fosse para você mudar o mundo, o que você mudaria no mundo? Tirar o vírus. Tirar o vírus. No momento é tirar o vírus. É. Se não tivesse o vírus, o que você acha que o nosso mundo tem de errado? Nossa, se eu pudesse, se tivesse um poder, fosse um super-herói e pudesse mudar alguma coisa. Com a desigualdade, eu acho. Desigualdade. Realmente, desigualdade é um problema, né? Juntamente com preconceito, que afeta todas as pessoas. Certinho. Então, vamos lá? Então, Pedro, nesta rodada agora, Sinapse, serão 4 perguntas. Dessas 4 perguntas, então, o nível de dificuldade ela aumenta, ela acelera bem mais. E você terá a opção de pedir 3 ajudas. Lembrando, você pode pedir para eliminar uma alternativa, você pode pedir para eliminar 2 alternativas, ou você pode optar pela pesquisa. Não pode falar assim, numa mesma rodada, numa mesma pergunta, pedir 2 ajudas. É uma para cada pergunta. Podemos começar? Se você acertar 30 pontos, se você errar, você perde 10 pontos. Então vamos para a primeira pergunta da terceira rodada. Vamos lá. Frequência respiratória é um número de inspirações que você faz por minuto. O ser humano adulto, em condições normais de saúde, possui uma média de inspirações por minuto. Qual a média de inspirações de um adulto em repouso? A. 5 a 8 respirações por minuto. B. 12 a 20 respirações por minuto. C. 30 a 40 respirações por minuto. Ou D. 60 a 120 respirações por minuto. Vou repetir a pergunta. Frequência respiratória é o número de inspirações que você faz por minuto. Um ser humano adulto em condições normais de saúde possui uma média de inspirações por minuto. Qual a média de inspirações de um adulto em repouso? Letra A, 5 a 8 respirações por minuto. B, 12 a 20 respirações por minuto. C, 30 a 40 respirações por minuto. Ou D, 60 a 120 respirações por minuto. Eu vou querer pesquisar. Pode pesquisar, então.
deixa eu cronometrar o seu tempo, só um minutinho. Quando eu falar, você pode começar e você começa. Você tem 2 Tá. minutos valendo. Pode começar. Então, agora o Pedro está consultando a primeira pergunta da terceira rodada. Está falando sobre os processos de respiração, inspiração. Pronto. Pronto? Já? Rápido? E você quer optar por qual das alternativas? A, B, C ou D? B. B. 12 a 20 respirações por minuto. Pode perguntar? Pode. Certa resposta. 30 pontos. Essa aqui está até relacionada com a atual situação que nós estamos vivendo, que é sobre o Covid, né? Porque ela influencia diretamente no pulmão, atingindo, então, o processo respiratório. Aí, então, por isso que eu coloquei em condições normais. Vamos para a segunda pergunta? Vamos lá. Pergunta 2. Qual estrutura é comum ao sistema digestório e respiratório? Qual estrutura é comum ao sistema digestório e respiratório? Letra A, faringe. Letra B, pulmão. Letra C, esôfago. Letra D, laringe. Alternativa A. Faringe. Sem ajuda? Sem ajuda. Sem ajuda. Então, alternativa A, faringe, pode perguntar? Pode. Certa resposta. Aí, ó, gente, ser muito melhor quando tem conhecimento. Sorte não é seu fraco mesmo, não. Vamos lá para a terceira pergunta dessa rodada. Então, até agora você acertou as duas e você já tem 60 pontos nesta terceira rodada. Terceira pergunta. O sistema digestório humano garante a captação de oxigênio para disponibilizá-los às células. As trocas gasosas ocorrem nos alvéolos pulmonares e são chamadas de letra A, fagocitose, letra B, hemólise, letra C, hematose, letra D, plasmólise. Letra C. Hematose. Letra C, hematose vai sem ajuda de novo. Só tem mais uma? Não, aí Tem depois tem certo? mais um. Ah, então vou pedir tirar uma. Tirar uma? Então eu vou tirar para você a fagocitose. Você Letra ouviu? C. Então, continua na hematose? Letra C. Aham. Então vamos lá, na hematose. Pode perguntar? Pode. Certa resposta. Hematose. Nem precisava da ajuda. 30 pontos. Já estamos com 90 pontos. Vamos para a última pergunta desta rodada. Quarta pergunta. 90 pontos nessa rodada, né? Nesta rodada, só nesta rodada. Vamos lá. Qual das doenças abaixo não é relacionada ao sistema respiratório? Qual das doenças abaixo não é relacionada ao sistema respiratório? Alternativa A, bronquite. Alternativa B, asma. Alternativa C, gastrite. Alternativa D, enfisema pulmonar. Letra C, gastrite. Letra C, gastrite, sem ajuda de novo? Ah, pode ser. Sem ajuda. Vamos lá, então. Letra C, gastrite, pode perguntar? Pode. Letra C, gastrite. Finalizamos, então, essa rodada com 120 pontos. Então, por enquanto, você tem 190 pontos garantidos já. Vamos, então, agora Meu pai para a deu quarta gastrite. rodada. Pode Meu falar? pai deu gastrite semana passada. Ela falou sobre gastrite? Graças a... Não, meu pai deu
Ah, gastrite. graças a Deus, não. É, Olha, mas... Então, agora vamos para a quarta rodada do chamada Córtex. Ô, Pedro, suponhamos que essa brincadeira nossa estivesse valendo dinheiro e você finalizasse o jogo e ganhasse R$ 1 milhão. O que você faria com esse dinheiro? nossa, R$ 1 milhão tenho livre nem ideia. na sua conta. Muito Nossa, dinheiro, não é? Eu nunca sei vi lá, quantidade de colocava. dinheiro assim. Pois é, colocava uma parte na poupança e com a outra, sei lá o que eu fazia. Ia gastar, Que... ia viver Não, a gastar vida não. aí. Tá certo. Ô, É, sei Pedro, lá. você é notório que você é um aluno inteligentíssimo, né? Você já tem alguma pretensão profissional futura? Já sabe o que você quer ser futuramente? Ou engenheiro civil ou na área biológica, mas não sei direito. Não sabe ainda Talvez. não. É, mais para a área da engenharia. Sua irmã está fazendo engenharia também, não é? Aham. Então vai todos para a área da matemática. Só sua mãe que vai ficar nas áreas biológicas, então. É, Olá, na verdade, sua prima também é das áreas biológicas, né? A Isabela também faz fisioterapia. é. A Uhum. Fabiana ainda não sabe, não. Acho que ela vai fazer odonto, Então vai ficar na mas área das não tenho biológicas. certeza. Vamos lá, então, para É. esta rodada. Esta rodada, então, Pedro, é uma pergunta apenas. E ela não tem alternativa. Você vai ter que responder sem alternativa. Ok? Diante disso, então, se você acertar 50 pontos, se você errar, você perde 20 pontos. Se você não responder, também você perde 20 pontos. Uhum. Ok? Então vamos lá para a única pergunta dessa rodada. Pergunta 1. Qual dos órgãos que compõem as vias aéreas... Não, perdão. Cada um dos órgãos que compõem as vias aéreas tem a sua particularidade. A função básica de todos eles é servir de passagem para a entrada e a saída de ar do organismo durante a respiração. O que acontece com o diafragma no momento da expiração? O que acontece com o diafragma no momento da expiração? Ele relaxa. Ele relaxa. Aí agora, vamos pensar na pergunta seguinte. Na direção, ele vai subir ou ele vai descer? No momento Ele vai. É da expiração. da expiração, Ele vai subir. ele vai subir. Então, eu já tinha te dado a dica agora, né? Porque a dica seria essa mesmo, da direção. Então, você já tinha falado correto, que ele se relaxa, e depois você completou, então, que ele vai subir. A resposta, então, o diafragma sobe, se eleva. 50 pontos para essa, então, e você finaliza o jogo com, vamos ver aqui, olha, na primeira rodada, você ganhou 90 pontos. Na segunda rodada, você perdeu 20 pontos. Na terceira rodada, você ganhou 120 pontos. Na quarta rodada, você ganhou 50 pontos. Você finaliza o jogo de hoje, então, com 240 pontos. Excelente. Muito bom. Fenomenal. Pedro, você é nota 1000, né? Sem dúvidas. Um talento em todas as áreas. Você pode escolher a área de engenharia, biológica, humanas, qualquer uma que você vai dar super certo. Muito obrigado pela participação. E daqui uns dias já passo esse vídeo para os seus colegas. E até mais. E muito obrigado. E novamente, parabéns. Até. Até mais, Pedro. Tchau. Tchau.